pessoal, sou o Vamiro, professor de xadrez e outros jogos, e esse é o terceiro vídeo de uma série de aulas sobre o xadrez. Se você ainda não assistiu ao vídeo do tabuleiro e ao vídeo das peças, é importante assistir antes desse vídeo aqui. Hoje o assunto é o movimento de cada peça do xadrez. Então agora eu vou mostrar para vocês como cada peça se movimenta e depois vou ter alguns exercícios para vocês fazerem. Bom, no vídeo anterior a gente conheceu as peças do xadrez e como elas devem ser posicionadas no tabuleiro. Para hoje, vamos conhecer os movimentos e as formas de captura de cada uma delas. Vamos começar pelos peões. Os peões se movimentam apenas para frente, uma casa de cada vez. Na primeira vez que você move o peão, é dada a oportunidade de você mover duas casas. Então, se é a primeira vez que eu vou mover este peão, eu posso movê-lo por duas casas. Mas depois disso, só apenas um movimento para frente é permitido. E se por algum motivo, em algum desses peões você moveu apenas uma casa, na primeira vez que jogou ele, as outras também continuam sendo apenas um movimento. Uma forma de identificarmos as casas do tabuleiro é por meio dessas descrições de letras na base e dos números na lateral. Por exemplo, se eu quero informar a posição deste peão, eu observo que ele está na coluna D e na linha 2. Portanto, digo que este peão está na casa D2. Este peão, que estava aqui na coluna E e linha 2, estava na casa E2, saltando então para a casa E4. A forma de captura dos peões é bem simples. Eles só podem capturar nas diagonais próximas, ou seja, se a peça estiver aqui ou aqui. Veja o exemplo. Desta forma, o meu peão branco pode capturar esse peão preto. A captura no xadrez é feita da seguinte forma: a sua peça substitui a posição da peça do adversário, removendo-a do jogo. De forma alguma, pulamos a peça para poder capturar. Se eu tiver uma peça do adversário aqui, também não posso capturá-la com o meu peão. O peão apenas se movimenta e captura para frente. Ele não recua em momento algum. Quando o seu peão atinge uma das últimas casas do adversário, ele recebe uma promoção, ou seja, ele pode ser trocado por qualquer outra peça. Você poderia, talvez, transformar esse peão em uma rainha. Agora vamos falar sobre o movimento da torre. A torre se movimenta na horizontal, para os lados, e na vertical, para cima ou para baixo, quantas casas quiser. A captura é feita posicionando a torre no lugar da peça que tiver na sua vertical ou na sua horizontal, lembrando que não pode ter nenhuma peça no meio atrapalhando a captura. Vamos falar agora sobre o movimento do cavalo. O cavalo se movimenta em formato de L. Então, considerando que ele esteja nesta posição, ele sempre vai poder se movimentar duas casas para a horizontal e uma para a vertical, ou duas casas para a vertical e uma para a horizontal. Veja só. 1, 2 para a horizontal e 1 para a vertical. Esse é um exemplo de movimento. Poderia ser também 1, 2 para a vertical e 1 para a horizontal. Vamos observar quais são as opções de movimento para este cavalo. Para facilitar, utilizamos uma regrinha bem simples, que é, ao movimentar o cavalo, falar o seu nome. Cavalo, 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 e assim por diante. O cavalo é a única peça que pode pular as demais. Portanto,
Se eu tiver uma peça neste espaço e uma outra peça aqui, eu posso com o cavalo fazer este movimento. Cavalo. Desta forma, capturarei o bispo do adversário. Mas lembre-se, eu pulei esta peça, porém a única que eu capturei foi essa, já que o cavalo apenas captura a peça onde ele aterriza, ou seja, aonde ele para. Diante dos movimentos que o cavalo pode realizar, uma dica muito importante é manter o cavalo sempre próximo ao centro, porque as opções de movimento serão muito maiores. Vamos agora ao movimento dos bispos. Os bispos movimentam-se sempre nas diagonais. Supondo que ele esteja nesta posição, observe que ele pode ir para as diagonais da frente e também pode recuar para as diagonais de trás. A captura se dá posicionando o bispo no local onde a peça está. Uma dica é sempre manter o bispo também próximo ao centro, pois as opções de movimentos serão muito maiores. Observe que temos dois bispos, um deles na casa branca e um deles posicionado na casa preta. Este bispo jamais será posicionado em uma casa preta e este jamais em uma casa branca. Portanto, se eu perder este bispo, não terei nenhum outro bispo para atingir qualquer peça do adversário que esteja numa casa branca. Vamos ao movimento da dama ou rainha. A rainha é a peça com a maior possibilidade de movimentos dentro do tabuleiro de xadrez. Isso é porque, supondo que ela esteja nessa posição, ela pode se movimentar para a horizontal, vertical e diagonal, quantas casas quiser. Veja um exemplo do poder de captura da rainha. Neste caso, ela poderia capturar qualquer um desses três peões. Este, pois está na vertical, este, pois está na horizontal e este na diagonal. Mesmo sendo muito poderosa, a rainha também não pode saltar peças. Se eu tivesse qualquer peça entre essas duas, a captura não seria realizada. E finalmente chegamos a ele, o rei, a peça mais importante do nosso jogo. O rei tem um movimento muito parecido com o da rainha. Ele pode se movimentar na vertical, na horizontal e na diagonal, porém com uma diferença. Ele move apenas uma casa por vez. Então ele pode vir para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá ou para cá. Veja um exemplo onde o rei faz a captura. Bom, este foi o movimento das peças. Para o próximo vídeo, começaremos a conversar sobre o objetivo principal do jogo e algumas jogadas importantes. Bom, espero que vocês tenham entendido. A atividade de hoje vai ser feita no caderno. Pode ser o caderno de projetos ou até mesmo de dever de casa. Vou colocar aqui para vocês quais são as informações que vocês vão inserir. Então vocês vão colocar no caderno da seguinte forma: Projeto de xadrez e outros jogos, 29 de abril de 2020. Tema: Movimento das peças de xadrez. Copie e responda os exercícios a seguir. Exercício 1. Podemos dizer que a peça torre está localizada na casa D3. Desta forma, qual é a posição do cavalo neste tabuleiro? Então vocês vão olhar para o cavalo e vão falar para mim qual é o nome da casa onde o cavalo está encontrado. Exercício 2. Observe o tabuleiro ao lado e responda: quais peças estão posicionadas incorretamente? Então você vai olhar nesse tabuleiro
e vai escrever para mim quais peças estão no lugar errado. Exercício 3. Copie a frase a seguir, preenchendo os espaços em branco. A. Espaço é a peça mais poderosa do jogo. Pode mover-se pelas colunas, fileiras e diagonal. O. Espaço movimenta-se em L no tabuleiro e é a única peça que pode pular sobre as outras. Então vocês têm dois espaços aí e vocês vão colocar o nome de duas peças do xadrez. Bom, depois de copiar e responder a essas perguntas, não esqueça de mandar uma foto do exercício com você aparecendo. Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado bastante. Um grande abraço e até o próximo vídeo.